celebramos na noite de ontem e na manhã de hoje o núcleo, o cerne da nossa fé. Para nós cristãos, a ressurreição de Jesus é um novo ponto de partida e ao mesmo tempo é o nosso ponto de chegada. A ressurreição de Jesus é um recomeço para a história da humanidade, muito bem sugerido pelas leituras de ontem, que começam com o texto do Gênesis da criação do mundo, sugerindo que a ressurreição de Jesus é a obra continuada da criação. Naquele dia do descanso de Deus, sugerido pelo texto de Gênesis 1, na verdade ele trabalhava a ressurreição de seu filho, e na ressurreição do seu filho, novo céu e nova terra. Ali naquele dia foi plasmado o homem novo. Isso significa dizer que a ressurreição de Jesus inaugura um tempo novo. Ali pelos anos 90, mais ou menos, eu tive a experiência de dar aula por um tempo num colégio religioso. Fazia isso porque era seminarista e para comprar os livros eu dava aula e aí com o dinheirinho das aulas comprava os livros e me mantinha no seminário. E trabalhei com turmas de ensino médio numa escola que as crianças tinham aula de ensino religioso desde a pré-escola. E um dia eu fiz um teste, uma brincadeira com eles, com um jeito de coisa séria, mas era meio que uma observação ali em campo. Eu pedi que eles escrevessem num pedacinho de papel que eu entreguei a cada um, qual seria o centro da nossa fé. Aquela espinha dorsal assim, a verdade, o princípio fundamental da nossa fé. Vocês não têm ideia do que chegou no papel para mim. Moisés atravessando o Mar Vermelho, o mar que se abriu um para o lado, outro para o outro, Elias subindo num carro de fogo, Jesus curando um cego, enfim, apareceu de tudo por ali. Apenas um papelzinho de um desses adolescentes, jovens adolescentes, ensino médio, estava escrito assim: a ressurreição de Jesus. Num universo de mais de 300 adolescentes, apenas um. Mas ressalto que aquela turma, desde o ensino da pré-escola e do ensino fundamental, tinha formação em ensino religioso. Que de alguma forma sugere que às vezes, não por mal, mas a gente perde de vista o núcleo, o cerne, o fundamental, ali onde está o que os estudiosos da Bíblia chamam de ou Grundschrift, que é aquele núcleo, o núcleo duro da nossa fé. Pois bem, a celebração de hoje e de ontem, que praticamente são uma extensão uma da outra, não deixam dúvida acerca do que seja o centro da nossa fé. No centro da nossa fé está a ressurreição de Jesus. Esta é a grande novidade de Deus para a humanidade. Saber que a morte não é a última palavra acerca da nossa vida e da nossa história. Nós não fomos feitos para a morte, nós fomos feitos para a vida eterna. Com a ressurreição de Jesus, é aberto um muro para além daquele grande paredão que a gente vinha ali correndo por 70, 80 anos, 60 anos, terminada a duração da nossa vida, é como se a gente fosse massacrado naquele muro e terminasse a nossa história. Jesus, ele rompe este muro, abre um horizonte para além dele e nos convida a este horizonte novo, de uma vida que era divina, mas que ele nos deu acesso. A morte de Jesus e a sua ressurreição é a morte da morte humana e a participação da vida humana na vida divina. Eu acho que eu compliquei um pouquinho as coisas, mas eu vou retomar. Quando Jesus morre como homem,
Ele morre como homem para que a humanidade vencesse o seu último nó, o seu limite, que era a morte. Morrendo a morte humana, Jesus, na medida em que vence a morte por sua ressurreição, abre um horizonte para a humanidade inteira, além do sepulcro. De modo a gente entender que o sepulcro é uma ponte que nos liga à vida eterna, ao mundo novo. Isso significa dizer que a morte de Jesus, como morte da nossa morte, é o nosso novo início, é um princípio para a gente. Morremos com Cristo, como sugere o texto de ontem da epístola, e ressuscitamos com Ele. Quando a gente perde alguém próximo, alguém querido, que esteve tanto tempo conosco, que a gente sente quase como uma amputação, dependendo do vínculo que a gente tem com essa pessoa, a gente às vezes acha que perde em caráter definitivo alguém. Na verdade, esta pessoa está só nos precedendo. Foi à nossa frente para preparar um lugar para nós, na condição de intercessores. Quem parte não diz para a gente até nunca mais. Quem parte diz até breve. Quem parte nos aguarda. Quando se trata de mãe, de pai, de gente que nos ensinou acerca da fé, então a gente tem certeza que quem nos ensinou acerca da fé foi à nossa frente para nos preparar, ou para preparar para nós um lugar que pela fé ela nos ensinou, ele nos ensinou, que seria o nosso lugar. Não sei se entendem, mas isso traz um sentido completamente novo para a história da humanidade. Porque se tudo acaba com a morte, se o sentido único da vida é viver e viver esta vida na carne, então salve-se quem puder. Vamos embora, cada um por si, Deus por todos. É guerra, é um engolindo o outro. Mas se existe um horizonte para além desta vida, um horizonte de ressurreição e de vida nova, então isso confere a essa vida um sentido completamente novo. Um sentido de que este tempo que a gente vive é um breve tempo preparatório, semelhante àquele carocinho de manga ou de abacate. Estou pensando em duas frutas que eu gosto muito, que a gente joga no nosso quintal. Esta vida é uma vida de semeadura. A vida eterna será a vida de colheita. Quem planta caroço de manga não deve esperar colher jurubeba, e o contrário também vale. Aqui eu estou pensando na coisa mais amarga que eu conheço na minha vida, jurubeba. Quem planta jurubeba também não pense que colherá manga. Esta vida ganha um sentido completamente novo com a ressurreição de Jesus, porque ela tem um caráter preparatório. É como se a morte fosse o dia do concurso, essa vida fosse o preparatório do concurso, e a vida eterna fosse nossa admissão. É o dia que a gente vai lá e assina nossa admissão, nossa tomada de posse num concurso que a gente se preparou a vida inteira para ele. Não sei se me faço entender. Então, tudo ganha um sentido completamente novo quando nós entendemos e definimos e organizamos e pensamos a nossa vida com os olhos na vida eterna e não apenas com os olhos nesta vida, para o próprio umbigo, para a barriga, para o estômago, para os rins, para as nossas necessidades, para simplesmente satisfação dos prazeres daqui, deste mundo e deste tempo. A vida eterna abre um horizonte novo. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita para que a gente faça da ressurreição dele a nossa ressurreição. Nós não celebramos a Páscoa de Jesus hoje, como celebraremos daqui a alguns dias a memória de Tiradentes, ou no dia seguinte aquela do descobrimento do Brasil. Quando a gente celebra Tiradentes ou o descobrimento do Brasil, a gente recorda, a gente faz uma memória
de uma coisa que está aprisionada no tempo. A gente recorda um fato que está lá atrás e está lá atrás. Não é que a recordação desse fato terá alguma incidência do ponto de vista da minha vida presente. Quando a gente celebra a Páscoa de Jesus, a gente não faz memória, mas faz memorial, é diferente. Memorial é uma forma dinâmica, que significa dizer, a força que ressuscitou Jesus dos mortos, o Espírito Santo de Deus derramado sobre o corpo humano morto de Jesus, que ressuscita Jesus dos mortos, é igualmente derramado sobre nós. E a mesma virtude, a mesma força nos é comunicada na nossa vida. E essa força terá para cada um significado diferente. De modo que cada um vai fazer da Páscoa de Jesus a sua Páscoa. Exatamente no que significa hoje para você ressurreição. Se eu estou numa tristeza profunda, ressurreição poderá ser para mim Jesus com mão estendida dizendo, levanta e vamos sair daí. Esse não é o teu lugar. Se eu estou num momento de falta de esperança, de desânimo, sem horizontes de esperança, ressurreição será para você, levante a cabeça, fique de pé, enxergue um horizonte, uma meta, eu vou te ajudar a enxergar, vamos começar a caminhar, que esse caminho vai ficar claro, e vamos em frente, vamos caminhar. E cada um então entenderá e experimentará a força ressuscitante, de acordo com o momento em que vive, com a situação em que está vivendo, exatamente pelo momento que está passando, necessitando exatamente fazer essa transição da morte para a vida. Nesse sentido, eu desejo a todos uma excelente Páscoa. Cada um abrace, tome para si, traga para o coração o que significa hoje para você Páscoa, passagem, ressurreição, vida nova, transição da morte para a vida. Uma Páscoa abençoada para todos. Vamos ficar.